Abre tua Bíblia comigo no livro de Salmos, capítulo 112. Eu vou ler todos os salmos, é um salmos relativamente pequeno, são 10 versos apenas. Diz assim, amém? Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Eu vou dar uma dica aos irmãos que estão aqui e que estão me ouvindo. Eu escrevi o nome dos 2 filhos meus aqui no versículo. Fica a dica para que você escreva o nome dos seus filhos, dos seus netos, profetizando sobre a sua descendência em nome de Jesus, amém? Verso 3: na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo, não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemorizará ou temoriza de más notícias, o seu coração é firme e confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme a ter ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres. A sua justiça permanece para sempre e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Diga comigo, glória a Deus pela palavra de Deus. O Salmo 112 é conhecido como os Salmos do homem bem-aventurado. A palavra bem-aventurado está no sentido de uma pessoa liberada para a bênção, uma pessoa liberada para ser abençoada. A palavra que ensina que sobre o homem que, preste atenção, porque há condições, e na Bíblia há muita causa e consequência. O dom gratuito é apenas a vida eterna, o que Deus dá de graça é apenas a vida eterna, os demais nós temos que pagar certo preço. É o que Billy Graham sempre disse. Ele dizia que a salvação é um presente, é dádiva de Deus, não nos custa nada, Deus fez tudo e nos deu. Entretanto, ser discípulo de Jesus nos custa absolutamente tudo. Quem está entendendo aqui? Então a causa e consequência aqui, ele fala, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. É liberado para a bênção o homem que teme ao Senhor. É liberado para a bênção o homem que se compraz nos mandamentos do Senhor. Temer ao Senhor não é ter medo. Temer ao Senhor não é apenas ter medo, porque ter medo também faz parte. Temer ao Senhor é uma palavra que significa sujeição. Bem-aventurado ou liberado para a bênção é a pessoa que se sujeita a Deus, que se sujeita à autoridade divina, que se sujeita à vontade do Senhor e de boa vontade. Ele quer, ele deseja, mesmo que seja difícil para ele, mesmo que ele sinta muitas vezes a sua própria carne não querendo, ele luta contra a sua própria carne, ele luta contra a sua falta de esperança ou falta de fé e declara e faz e move e age nesse sentido. Ele se sujeita a Deus e às coisas de Deus. Por isso que o salmista coloca: se compraz nos mandamentos do Senhor. Ou seja, o texto aqui fala de devoção. Liberado é o homem que se devota a Deus, que se separa para Deus, que se consagra a Deus, que quer aprender mais de Deus e obedecê-lo, que quer desfrutar da presença do Senhor. Quem está entendendo, faz assim com a sua mão. Deve ser a nossa ambição de vida, irmãos. Deve ser a maior vontade nossa na nossa vida, muito mais de qualquer coisa natural, material, ou até mesmo posições espirituais. Querer ter uma vida devota a Deus, de fato devota a Deus, deve ser o nosso maior objetivo de vida. E o que isso gera? Gera uma liberação de bênção. O homem é liberado para ser abençoado quando ele se sujeita a Deus. E aí o salmista começa a enumerar algumas dessas bênçãos. No verso 2 ele fala da descendência, da família desse homem que se sujeita a Deus, que é devoto a Deus. Essa família será
poderosa na terra. Essa família será abençoada, essa família será repleta de bênçãos. É o que Deus promete para Abraão. E eu lembro a você que a promessa de Abraão é para Israel. Israel antiga é o estado de Israel, o povo de Israel, na verdade. A Israel de hoje é a igreja do Senhor. Portanto, a bênção de Abraão também é para mim e para você. Deus fala para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12. Veja, irmãos, é promessa para o homem que se sujeita, que é devoto a Deus, ter a sua família tão abençoada ao ponto de ser reconhecida como uma família poderosa na terra. Quem está comigo aqui, irmãos? E aí ele continua dizendo, não é Fábio que está falando, irmãos, é o Salmo 112. Na sua casa há prosperidade e riqueza. Interessante que ele faz essa divisão, ele fala que há prosperidade e há riqueza, porque não é a mesma coisa. Pelo contrário, tem gente que é tão pobre, tão pobre, tão pobre, tão pobre, que a única coisa que ele tem é dinheiro. Não é a mesma coisa. Riqueza tem a ver com recurso financeiro, com dinheiro, com condições. Mas aqui o salmista fala de prosperidade, porque a prosperidade bíblica vai muito além de dinheiro. A prosperidade bíblica tem a ver com colocar a cabeça no travesseiro e poder descansar em paz. A prosperidade bíblica muitas das vezes não tem a ver com ter muito dinheiro no bolso, mas tem a ver em ser bênção onde for, em ter uma trajetória de bênçãos. Entende o que eu estou falando? Então o salmista fala: na sua casa há prosperidade, de paz, alegria, harmonia, vida, saúde e riqueza. E a sua justiça permanece para sempre, porque a justiça dele não é uma justiça humana, que é como trapo de imundície. Ele é justificado. Veja, aqui há uns salmos proféticos sobre a obra missional do Messias. É um salmos proféticos sobre a obra missional de Jesus. Ele fala que a sua justiça permanece para sempre. Por quê? Porque ele é justificado por Cristo Jesus. Se fosse por minha causa ou por minha justiça pessoal, eu estava enrolado, mas a minha justiça vem de Cristo Jesus, que me justifica, e ela é para sempre. E aí ele usa, olha o verso 4, olha esse início do verso 4, ele diz assim: ao justo nasce luz nas trevas. O homem que teme ao Senhor, o homem que se compraz nos seus mandamentos, o homem que é justificado por Cristo Jesus, ou seja, na justificação eterna, nasce luz em meio às suas trevas. Nasce luz em meio às tuas trevas. Ele tem luz. Vós sois a luz do mundo, Mateus 5 verso 14, Jesus declara para os seus discípulos. Por quê? Por que vocês são a luz do mundo? Porque em João capítulo 1, o evangelista fala que a luz é o Senhor Jesus e Ele está no mundo. Aquele que se torna discípulo de Jesus recebe o Espírito Santo de Jesus, portanto ele também se torna a luz. Então, por mais que haja trevas diante dele, por mais que haja motivos para ele desesperar, ou motivos para preocupar, ou guerras, lutas, batalhas, ou seja, dias difíceis, ele é luz nesse lugar, por si só. Nasce luz em meio às suas trevas. Sabe, irmãos, eu tenho uma definição que não é minha, lógico, é do Espírito Santo, sobre ser mais do que vencedor. Ser mais do que vencedor é você vencer mesmo quando você perde. Até quando você perde, você está vencendo. Por quê? Porque Paulo diz em Romanos 8 que nós não somos vencedores como qualquer. Sabe por quê? Porque qualquer um pode ser vencedor em alguma área na vida. Vencedor é algo que depende de você mesmo. Agora, ser mais do que vencedor é algo que só Cristo Jesus pode fazer por mim e por você. Então, quando Paulo fala essa definição, você é mais do que vencedor, é algo muito mais amplo. É ter luz em meio às trevas.
está tudo em trevas, eu tenho luz. Eu estou perdendo, mas eu estou vencendo a si mesmo. Até na minha derrota eu sou vitorioso. Vocês entendem o que é ser cristão justificado por aquele que justifica todas as coisas? E o salmista vai dizendo, né, ditoso é o homem que se compadece e empresta, ele defenderá. Isso aqui não está falando que é Deus que defenderá, não. Está dizendo do homem, ele defenderá a sua causa em juízo. E quando ele tiver que defender a sua causa em juízo, não será jamais abalado. Quando ele tiver algum litígio, e não estou falando apenas jurídico não, sabe, irmãos? Litígio na vida, ele não vai ser abalado. E para deixar claro, o salmista ele entra nos detalhes meio assim, para a gente entender, né? Ele fala assim, ele não se atemoriza de más notícias. Veja que não diz que não virá más notícias, vocês estão percebendo? Não está dizendo assim, não vem sobre ele más notícias. Não é isso que está escrito aqui. Quem pensa assim, não aprendeu com a Bíblia. Eu falo que Jesus prometeu muitas coisas para nós, glória a Deus por isso, vida eterna, paz, abundância, alegria, vida em abundância, só coisa boa. E ele também prometeu problemas, porque Jesus, eu vou repetir, ele prometeu problemas. Aliás, ele disse que vai acontecer: no mundo vocês vão passar por aflições. Então está dizendo aqui nos Salmos que esse homem ditoso, que leva a sua causa para a justiça e não é abalado. Parece que o salmista quis ser mais detalhista ainda nesse cântico dele. Fala, quando vem a má notícia ele não fica com medo, ele não se desespera, ele não fica maluco, ele calma, ele centra, ele fica centralizado, porque a esperança dele é naquilo que é eterno. A esperança dele não está nessa vida. Paulo diz que se a sua esperança está aqui na terra, nas coisas da terra, se a nossa esperança, nós somos o pior dos homens, mas a esperança da igreja não está aqui na terra. A nossa esperança não é aqui, a nossa esperança é celestial, é em Cristo Jesus. Portanto eu posso ter calma. Naum capítulo 1, aliás, o livro de Naum no capítulo 1 é maravilhoso. Receito a vocês que leem, estudem, fala dos atributos de Deus naquele texto, e um dos versículos diz que Deus faz o seu caminho no meio da tempestade. O homem que se sujeita a Deus e às coisas de Deus, que teme a Deus e as coisas de Deus, que tem a justiça eterna, ou seja, é justificado por Cristo, ele não se atemoriza com as más notícias, porque o seu coração é firme e confiante no Senhor Deus, que pode todas as coisas. Vocês estão entendendo, irmãos? Deus está no controle de tudo. Escuta, até aquilo que eu e você podemos escolher, e que é muitas coisas, vem da providência dele, vem o que os arminianos chamam de permissibilidade. Foi permitido por Deus. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Quem está comigo aqui? Não, a Bíblia diz que não cai um fio de cabelo, aliás, a Bíblia não fala isso, a Bíblia fala que ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, só que a gente gosta de botar os versículos do jeito que a gente gosta, né? Deus sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, e ele está vendo que no meu está acabando, mas isso é um assunto para a gente conversar depois com ele. Olha o tanto que ele trata a gente com preciosidade. Verso 8: o seu coração bem firmado, agora preste atenção, não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Olha o que diz aí no início do verso 8: o seu coração bem firmado.
Se tiver molinho, meu irmão, vamos usar o linguajar que os goianos entendem, que no nosso goianês tem que ser prego da aroeira. Se for na gelatina, não funciona. O coração tem que estar firme em Deus. Aquele cantor de rap, o pregador Lu, tem uma frase nessas músicas dele: por mim pode vir o que quiser, o que tiver, só sei que eu não perdi a minha fé. Pode vir o que vier, meu coração continua firme no Senhor. Pode acontecer o que for, meu coração continua firme. É Sadraque, Mesaque e Abidnego diante da fornalha acesa, não sei quantos graus a mais. 7 mil? 7 vezes. Estou pedindo ajuda para os universitários. 7 vezes a mais. Diante da fornalha, em tantos graus a mais de quentura, ao ponto daqueles que iam jogar eles, quando jogaram, morreram queimados. O rei, enfurecido, olha para eles e fala assim: vou jogar vocês lá, vamos ver se vai livrar vocês. Sadraque, Mesaque e Abidnego olha para ele e fala: olha, se Deus quiser nos livrar, Ele vai livrar. Mas se não quiser, fique sabendo, ó rei, que nós não iremos nos curvar. Nós vamos virar churrasquinho, mas nós não vamos se curvar. O coração deles estava firmado. Vocês estão entendendo? Diante daquele fogo, aquele negócio terrível, meu coração está firmado. Se Deus quiser me livrar, é a música do Delino Marçal. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, me ajuda aí, gente, não vou cantar não, mas se fechar, continua sendo. Pronto. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Meu irmão, Ele continua. Agora eu tenho que ter isso no meu coração tem que estar firmado. Qual que é o segredo aqui? O meu coração bem firmado não teme. Deixa eu só falar a última coisa que eu quero dizer, depois eu vou voltar um pouquinho nessa história de Sadraque, Mesaque e Abidnego e eu termino. No verso 10 diz que o ímpio vê isso e fica com ódio, com raiva, fica descontrolado. Deixa eu contar um segredo para você que não é segredo. O homem bem-aventurado atrai inveja. Mas eu não gosto que as pessoas tenham inveja de mim, bispo, então não tenha sucesso, meu filho. Esquece esse negócio de sucesso. Esquece o negócio de ser abençoado. Agora, se você quer ser bem-aventurado, saiba que alguém vai ter inveja de você, vai ter raiva de você. Alguém não vai gostar de você. E não é a pessoa, não retribua esse ódio com ódio. Faça como Jesus, pague o mal com o bem, porque não é a pessoa, é o espírito que está por trás da pessoa. Muitas das vezes nem ela sabe. Vocês estão entendendo ou não, irmãos? Mas independente disso, a palavra de Deus para você hoje é: o seu coração tem que estar firmado sobre Ele. Fique sabendo, ó rei, que nós não iremos nos curvar. Joga eles lá dentro. Jogaram. Talvez o rei estava até feliz de ver eles sendo queimados. Então o rei olhou para aquela fornalha e de repente ele viu algo esquisito, estranho, e perguntou para um dos seus criados que estava ali: nós não jogamos, foi 3 lá dentro? Sim, senhor, meu rei. E nós não jogamos 3 amarrados lá dentro? Sim, senhor, meu rei, é isso mesmo. Então por que eu estou vendo 4 livres
E o quarto, essa é a frase mais poderosa. E o quarto parece o filho dos deuses. Sabe quem estava lá com Sadraque, Mesaque e Abednego? Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Firme ou firma o seu coração em Deus. Você vai saber como agir, você vai saber como fazer, você vai ser uma pessoa bem-aventurada.